Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma videoaula. Hoje a nossa aula será de matemática, tá? Nós vamos fazer a correção do livro de vocês, páginas 81 a 84, e vamos fazer também algumas atividades de fixação, né, de treinamento dessas questões de fração, tá certo? Então, para iniciar, nós vamos lá no livro, na página 81, realizar as nossas correções. Pegue o seu livro e só faça a correção se você já tiver realizado as atividades. Combinado? Então, vamos lá. No livro de vocês, na página 81, nós iniciamos com aquela imagem, né, da vovó e seus dois netos e aquele probleminha ali. Ela ia dar um cesto do bolo para um neto, né, para a neta, e 2 dozeavos para o neto. E vinha a pergunta para você: quem você acha que recebeu o maior pedaço? Então, de acordo com o que nós conversamos, os dois receberam um pedaço do mesmo tamanho, porque um cesto e 2 dozeavos são frações equivalentes, né? Equivalem à mesma porção, ao mesmo tamanho. E aí nós temos na letra A imagem aí para vocês de a figura 1, né? Bem mais retinho que o da prof aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a figura 2. Opa, esse quadro de novo, né? Esse quadro tá querendo... Pronto. Da figura. E aí, nós temos o segundo da figura 2, dividida em 12 partes, né? Então, aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes, né? Lembrando que as frações têm que ser partes iguais. Aqui a professora tá fazendo sem régua nesse quadro, então não fica igual, mas precisa ser 12 partes iguais. Então, nós temos, se você pintou, né, um cesto, nós sabemos que o denominador representa o total que essa fração foi dividido e o numerador a parte pintada. Então, nós vamos pintar uma parte do total de 6. Na figura 2, nós temos 2 dozeavos. 12, o denominador, representa a quantidade de quadradinhos que foi dividido, né? E o 2, a quantidade pintada. Então, 1, 2. Se nós observarmos aqui, ó, o tamanho do pedaço é o mesmo. Então, aqui eu pintei 2 e aqui eu pintei um quadradinho, mas do mesmo tamanho, proporcionalmente, tá certo? Então, vamos continuar. Comparando as partes pintadas das figuras, o que você descobriu? Se eu comparo aqui a primeira e a segunda figura, o que nós descobrimos? Que eles, né, que os netos receberam a mesma quantidade de torta. Os netos receberam a mesma quantidade de torta, certo? Pois, né, um cesto e 2 dozeavos, vocês viram que representa aí o mesmo tamanho, né? Então, ó, um cesto é igual a 2 dozeavos, tá? Então, a resposta aqui da letra B é essa. Letra C. Podemos dizer que essas frações são equivalentes? Sim, essas frações são equivalentes, né? Na letra C, sim. Página 82, registro de viagem. Então, nós temos ali frações para vocês representarem igualmente, né? Então, vocês teriam na primeira 6 dozeavos. Então, eu tenho um quadro dividido em 12 partes, né? Aqui.
3 linhas e 4 colunas. Isso. Na segunda, eu tenho 2/4, então seria esse mesmo tamanho, dividido em 4 partes, né? E o último, eu tenho 1/2, que seria o mesmo tamanho, dividido em 2 partes. 12 partes, porque sempre o denominador que vai determinar a quantidade de partes. Então, se aqui eu tenho 12, são 12 partes. Aqui eu tenho 4 partes e 2 partes. E o numerador, a parte pintada, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou pintar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Aqui eu vou pintar 2. 1, 2. E aqui eu vou pintar 1. Certo? Letra A. As frações apresentadas são equivalentes? Olha só, se eu olhar aqui, aqui e aqui, nós pintamos a mesma quantidade, o mesmo espaço, né? Então, sim, elas são frações equivalentes, tá? Porque nós utilizamos aí a mesma parte do todo, certo? Pois pintamos a mesma parte do todo. Ou seja, nós pintamos a metade, né? A metade. Aqui eu pintei a metade, aqui eu pintei a metade e aqui eu também pintei a metade. Então, 6/12 e 2/4 e 1/2 são equivalentes, tá certo? Letra B. Escreva estas outras frações equivalentes às frações dadas, considerando o mesmo todo. Então, na letra B, vocês têm aí 2 imagens. Uma imagem está representando 6/4, né? Não, 4/8, são 8 partes. Então, aqui, né, 4/8. E a segunda, 12/24. Essa eu não vou desenhar, porque vai ficar muito grande para tia desenhar aqui no quadro. Mas vocês conseguem visualizar aí no livro de vocês, tá? Então, a primeira, 4/8, tá? Da letra B. A segunda, nós temos 12/24. Eu pintei 4/8 aqui, eu tinha pintado 4/8 aqui e 12/24 do outro lado, porque são 12 quadradinhos pintados do total de 24. Questão 2. Considerando as malhas formadas por 24 pontos como um todo, circule 4/6 e 3/4, né? Então, vocês tinham aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Então, são 6 pontos assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 4 assim, né? Vocês tinham lá na imagem de vocês. Aí, pedia para vocês representarem 4/6, certo? Então, você ia circular 4/6, tá? Desse total de bolinhas. E do outro lado, você tinha a mesma quantidade de bolinhas e era para vocês circularem 3/4. Eu vou apagar esse aqui para fazer para vocês o outro lado. Do outro lado, nós temos 3/4 da quantidade de bolinhas, tá certo? Essas frações são equivalentes? Não, né? Não são equivalentes, tá? Por quê? 4/6 dos pontos são 16 pontos. 4/6 dos pontos são 16 pontos. Tá? E 3/4 dos pontos são 18 pontos.
dos pontos são 18 pontos. Então, não são equivalentes, tá? Não são equivalentes porque não representam a mesma quantidade. 16 e 18 não são equivalentes. Questão 3. Vamos lá na questão 3. Letra A. Observando aí a pista de corrida, né? Que fração da pista os atletas terão percorrido quando chegarem ao ponto B e ao ponto K? No ponto B, eles vão ter percorrido 1/10 da corrida, tá? Então, que é a primeira parte do total de 10. Quando eles chegarem no ponto K, eles vão ter percorrido 10/10 da corrida, tá? Que ponto representa 1/2 da pista? 1/2 da pista está no ponto F, né? Então, a letra B é o ponto F. A metade da pista está no ponto F. Letra C. Até o momento, Daniel percorreu 3/5 da pista e Luísa percorreu 6/10 da pista. Em que ponto está cada um dos atletas? Então, o Daniel está no ponto G, tá? No ponto G. E a Luísa também está no ponto G. Tá? Os dois no ponto G. Letra D. Escreva duas frações equivalentes à parte da pista representada pelo ponto I. Então, pelo ponto I, nós temos 8/10 e 4/5, tá? Que são duas frações equivalentes. Se eu fizer a multiplicação e a divisão, né? Vocês vão ver que vai ser possível aqui. Por 2, né? Ó, 5 vezes 2, 10. 8 dividido por 5 vezes 2, 10. 8 dividido por 2, 4, tá? Então, são frações equivalentes. Continuando na número 4, considerando aí o pacote de bombons com 60 bombons. Vamos lá. Um meio desse pacote vai corresponder a 30, porque é a metade, né? Então, você tem lá o desenho, pintou a metade, 30 bombons. 4/6, então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4/6, você vai pintar 4, né? E vai ficar com 40 bombons, tá? 2/5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, você vai ficar com 24 bombons. E 2/3, você vai ficar com 40 bombons, certo? Aí vem a explicação que nós já conversamos na aula passada. Questão A da número 5. Primeira posição, segunda posição e terceira posição. Na primeira posição, está marcado já 3/4. Na segunda posição, 6/8. E na terceira posição, 12/16, tá? Na sequência B, isso na sequência A, né? Na sequência B, nós temos ali 4/6, que já estava marcado. Aí nós temos na segunda posição 8/12. E na terceira posição, 16/24. Lembrando que vocês tinham que pintar também o referente a essas frações, tá? Continuando,
Na sequência C, nós temos 1/3 já marcado, né? E aí nós vamos ficar com 2/6 na segunda posição e 3/9 na terceira posição, né? Todas frações equivalentes. Então, aqui nós vamos finalizar a correção das atividades e vamos para a proposta da aula de hoje, tá certo? Então, hoje nós temos aí a proposta de umas atividades extras, né, anexas. Se você não conseguir imprimir, não tem problema, faça no seu caderno, tá bom? Então, vamos lá. Esse anexo de matemática, ele traz aí para vocês algumas frações. Então, você vai ligar as figuras cuja parte pintada representa a mesma parte do todo, tá? Ou seja, fração equivalente, né? Então, liga aí uma fração a outra, sendo que tem que ter a mesma parte pintada, tá certo? Na número 2, a professora Wanda distribuiu 3 folhas do mesmo tamanho, uma para cada aluna, e pediu que elas pintassem metade da folha. Veja o que elas fizeram. Ana pintou 1/2, Vânia pintou 2/4 e Luciana pintou 3/6. Quem pintou mais? Justifique. Então, aí circule as frações equivalentes à fração 4/5. Vocês vão encontrar aí as frações equivalentes, utilizando o que nós conversamos, né? Da conta, multiplica e divide pelo mesmo número, ou por 2, ou por 3, ou por 4, e o resultado tem que dar certo. E aí você encontra a sua fração equivalente. Encontre as frações equivalentes representadas nas figuras. Então, quais são as frações equivalentes que aparecem aqui? Né? Lembrando que fração equivalente é aquela fração que representa a mesma quantidade. E aqui você vai completar com os números que faltam, de maneira que as frações sejam equivalentes, tá? Então, tá faltando um número aqui, você vai colocar esse número fazendo com que essa fração seja equivalente. E aqui nós temos alguns probleminhas, né, sobre fração. Paulo e Vânia, nós temos um probleminha, né? Compraram uma pizza. Paulo comeu 2/8 da pizza e Vânia comeu 1/4. Quem comeu mais pizza? Por quê? Explique aí, está bem? Gente, hoje, né, o conteúdo é esse. Nós trabalhamos de novo a questão da fração equivalente, né, na correção, na atividade extra, que nós ainda faremos correção na próxima aula. Mas se vocês ainda têm alguma dúvida, façam pergunta na nossa sala. Está bem? Que a gente está à disposição para responder vocês. Fiquem com Deus, tudo de bom e até a nossa próxima aula. Tchau!